na palavra do Senhor, continuando a nossa exposição de Êxodo, e eu queria convidar os irmãos a abrir as Bíblias, então, nesse texto que é a referência para a nossa pregação dessa noite. Êxodo, capítulo 5, versículo 6, até o capítulo 6, versículo 1. Êxodo 5, 6, até o 6, 1. Vamos ficar em pé mais uma vez para fazer essa leitura? Eu vou fazer a leitura, irmãos, acompanhem comigo. Diz assim. E o último versículo, lá, o versículo 1 do capítulo 6, os irmãos vão ler comigo. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e os seus capatazes, e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Vamos orar? Santo Deus, nós lemos a Tua palavra, e ela é poderosa para mudar a nossa vida e para nos edificar, e nós clamamos ao Senhor, então, que abençoe-nos. Abençoe Teu servo para trazer a meditação, abençoe a voz, abençoe, Senhor, os ouvidos dos irmãos que estão aqui sedentos para ouvir mais de Ti. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento e a nossa alma para receber com alegria as palavras que vêm do Senhor e que acalentam o nosso coração. Nós clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Existe um ditado popular, eu creio que você
deve conhecer. Ele fala assim: quanto mais rezo, mais assombração aparece. Já ouviram falar esse ditado aí? Quem já ouviu? Muita gente, não é? Essa frase procura expressar que quanto mais uma pessoa se dedica à fé, mais dificuldade aparece na vida dela. Você já sentiu isso? Você se sentiu assim? Veja que Êxodo, então, nos mostra uma situação de mudança daquele povo de Israel, que outrora estava tranquilo na terra do Egito, mas depois, com o novo faraó, 400 anos depois de José, agora era um povo que estava escravizado. Aquele faraó quis escravizar o povo porque viu que estava crescendo muito e não conhecia José. E ele coloca aquele povo sob trabalho forçado e sob servidão tirânica, e até chega a mandar matar os recém-nascidos, e apertou um pouco mais a situação, porque ele via que as suas decisões não surtiam efeito. E ele então falou: joga então no rio as crianças, os meninos. Mas nós vimos que Moisés nasceu naquele tempo, naquele período ali, e ele foi poupado pela graça de Deus, pois havia vida após o rio. Moisés foi adotado pela filha de Faraó, do próprio Faraó, pensa. Faraó dando a ordem de opressão sobre os meninos, e na casa dele foi criado Moisés. E Moisés, quando cresceu, então, Deus começou a prepará-lo, deu a ele alguns conflitos que o levou a fugir, inclusive, de Midian, do Egito, e foi para a terra de Midian. E lá em Midian, ele ficou conhecendo uma família e se casou com a filha de Jetro. E ficou aquele tempo naquela casa, durante mais 40 anos, e criando o rebanho, cuidando do rebanho. E quando ele estava lá, no seu trabalho cotidiano, no seu dia a dia, de repente o Senhor aparece para ele, diante da sarça, e o Senhor o chama, e o Senhor fala: eu sou o que sou. E chama Moisés: e você será o libertador do meu povo. Moisés deve ter tomado um susto, falou: vai mudar tudo. Essa fala de Deus agora muda a minha vida totalmente. Daqui a pouco ele tentou não mudar. Ah, Deus, eu não posso. Usou algumas desculpas para o Senhor, mas não teve jeito. As desculpas colocadas, o Senhor tinha resposta para todas elas. E Moisés então seguiu, reuniu com a sua família e voltou para o Egito. Encontrou Arão, e com Arão ali, porque foi uma das soluções que Deus deu a ele, não é? Ó, seu irmão vai falar por ti. Você fala com ele e ele fala para os demais. Então ele encontra com Arão, e os dois vão até o Egito, procuram os anciãos do povo, conta tudo para os anciãos, toda a palavra de Deus, faz os milagres ali que o Senhor tinha dado a Moisés lá no monte. E o povo também ouve aquilo, depois dos anciãos, todo o povo, e o povo crê na palavra do Senhor. E eles vão diante de Faraó, a conversa agora era outra. Ele falou: o meu povo vai sair daí, diz o Senhor. Mas Faraó não quis saber, falou: não vai sair não. E quem é você? E eu não quero saber de vocês, não é? Não quero ouvir falar de vocês. Não gostou da mensagem e afligiu ainda mais o povo. E a gente percebe então esse texto aqui que tem essas partes: a ordem de Faraó para que a opressão crescesse diante do povo, o cumprimento dessas ordens pelos superintendentes e também pelos capatazes, dois níveis de liderança que existia naquela obra. Nós vemos a sobrecarga do povo, o povo foi sobrecarregado de tarefas, não é? E chegou até, os capatazes chegaram a ser açoitados porque a produção caíra, com certeza. E questionaram então a Faraó, e Faraó repete a história: olha, vocês estão aí falando, vamos adorar ao Senhor, e vocês estão ociosos, isso sim, então vou colocar vocês sobre trabalho mais forçado. A palha que vocês busquem, não é? E a palha que antes era dada ao povo. Então ele mantém as suas decisões faraônicas, e a reclamação então com Moisés. Chegam a Moisés e até falam: olha, você é o culpado, não é? Que Deus te julgue, porque você veio e trouxe essa mensagem, e agora nós estamos em situação pior, estamos sofrendo, não é? Estamos sofrendo e sendo mais oprimidos ainda. E Moisés vai onde? Vai ao Senhor e questiona a Deus, e coloca essa questão toda diante de Deus, e Deus responde a Moisés. Várias cenas, vários momentos aqui desse texto, nós podemos ver, meus irmãos, que a proposição desse texto para a nossa vida é que a libertação divina é precedida de uma preparação para o seu povo. Então, a libertação divina,
ela é precedida de uma preparação para o seu povo. E como que o Senhor prepara o povo para a libertação nesse texto? Nesse texto, nós temos alguns pontos importantes. A primeira forma que Deus prepara o seu povo é enviando trabalho. Enviando trabalho. Êxodo 5:9 diz assim, leia comigo. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Veja que Moisés e Arão foram levar uma mensagem de libertação para o povo de Israel. Essa era a mensagem. Mas no plano de Deus, essa libertação, ela aconteceria, mas ela não seria simples, né? Às vezes alguém chega com uma mensagem muito boa para a gente, vai acontecer tal coisa, não é? Mas a gente fala, que bom, e já quer logo em seguida, não é? Mas, às vezes, as coisas não são assim. Muitas vezes, demora. Lembra quando o Senhor chegou para Abraão e falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. E ele pensou, então, eu não tenho filho, então já vou ter filho já, né? Quem sabe ele já chamou Sara ali, Sara, é hoje à noite, hein? Vamos lá. Mas, demorou, não foi? E anos se passaram, não é? Então, e Abraão saiu da sua terra e passou por grandes dificuldades. Então, o povo agora estava nessa situação de que Deus dá mais trabalho. Envia trabalho através dos demais, não é? Através dos egípcios. Quando Deus decidiu salvar Israel, ele chamou Moisés para a missão. Chamou Moisés para o trabalho. E também chamou Arão. Talvez Arão, em algum momento, né, aqui só especulando, Arão deve ter chegado para Moisés, para que você foi falar do meu nome para Deus lá? Né, agora eu estou aqui com você, né, nessa situação. Chamou Arão para o trabalho. Eles chegaram lá, juntaram os anciãos da terra, e chamaram os anciãos, olha, vamos ser libertos. Mas chamaram ali para aquela missão, para aquele trabalho. Chamou todo o povo, e o povo também não seria só um telespectador. Eles tiveram que se esforçar mais no trabalho. Veja que a carga de atividade praticamente dobrou, não era? Eles tiveram que pegar a palha, antes eles recebiam a palha para fazer os tijolos, e agora eles tinham que ir atrás da palha. Praticamente dobrou o trabalho, porque não era simples também buscar essas palhas. Tanto que o texto fala aqui que eles buscaram restolho no lugar de palha, uma palha mais simples, né? Porque era difícil, então o trabalho dobrou o trabalho. Ele foi dobrado aqui nessa produção. Contudo, a meta caiu. Não, a meta era a mesma. Deveria entregar a mesma quantidade de produção de tijolos. Veja que o período que antecede, então, a libertação aqui deles, meus irmãos, era um momento de muito trabalho. Trabalho dobrado. E isso não ocorreu apenas com o povo de Israel. Veja que Jesus Cristo veio a esse mundo para libertar os cativos, e ele se empenhou em grande obra redentora. E quando você lê a história de Jesus, o pastor Marcelo trouxe aqui a meditação em Mateus, trouxe Marcos também, a exposição de Marcos, e Mateus é um pouco mais profunda, a gente vê como Jesus, em alguns momentos, se empenhava fortemente, não é? Passava noites orando, passava com filas de pessoas querendo ali contato com ele, querendo se aproximar dele para ser curado, e ele ficava, e ele conversava, e ele tinha compaixão das pessoas. O trabalho de Jesus foi grande, a obra redentora de Jesus deu trabalho. Não é? Os discípulos também foram chamados para quê? Para sofrer pelo Evangelho. Jesus falou com ele, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é? E a igreja também não ficou, a igreja no início não ficou também só como telespectadora da libertação. A obra do Senhor requer trabalhadores. Lucas 10:2 diz assim, e lhes fez a seguinte advertência, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E hoje também, nós percebemos que a obra do Senhor requer trabalho. Requer trabalho. Depois que Jesus cumpriu a sua missão na terra, e ele ia subir aos céus, ele deixou essa mensagem em Mateus 28, versículo 18, para os discípulos, é uma mensagem para toda a igreja. E ele fala assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
a obra dele concluída na terra, o fazia levar, ele se elevar aos céus e tendo toda a autoridade sobre tudo. Aí ele diz assim, ele dá a mensagem do trabalho. Aí, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que vos tenho ordenado, não é uma coisa só. A gente até brinca, o pastor Marcelo falou, nós vamos pregar a Bíblia toda, né? Aqui. Eu falei, vai dar trabalho, pastor. Mas é pregar todas as coisas que vos tenho ordenado, né? Percebe, meus irmãos, que tem um trabalho diante de nós, diante da igreja? E o que é interessante é que o crente, além de ter os seus empreendimentos seculares, porque o crente está envolvido nas coisas deste mundo, no trabalho deste mundo, não é? Ele tem que ir trabalhar, produzir, tem que cuidar da casa. Então, além dessa obra, ele também trabalha na obra do Senhor. Trabalha na obra do Senhor. Enquanto, às vezes, alguns descansam, param, agora eu já fiz meu trabalho, agora eu vou pensar em outras coisas, só em entretenimento, o crente fala, olha, eu vou usar um pouquinho de lazer aqui, mas eu vou me ocupar das coisas de Deus, da obra do Senhor. Então, eu gosto de dizer que o crente tem trabalho dobrado. O povo aqui recebeu o trabalho dobrado, o crente tem trabalho dobrado. Nós trabalhamos nas nossas funções seculares, nós trabalhamos na obra do Senhor. E o mundo, às vezes, não quer que a gente faça isso, que a gente pare. Vocês viram aqui Faraó falando assim, vocês estão ociosos, estão falando assim, vou lá adorar ao Senhor, vocês estão ociosos. E muitas vezes o mundo faz isso conosco também, não quer que a gente pare para adorar ao Senhor, que a gente dedique o tempo para adorar ao Senhor, e às vezes nos oprime ainda mais. Matthew Henry diz assim, desapontamentos em nosso trabalho não devem nos afastar de nosso Deus, mas ainda devemos ponderar por que eles são enviados. Ou, em outras palavras, ele está dizendo, olha, se no seu trabalho, seja no ministério, seja nos empreendimentos deste mundo, se nesse trabalho você é desapontado, ou alguma coisa acontece, isso não deve servir para te afastar de Deus. Como a gente viu alguma murmuração já com o povo aqui, mas isso deve ser para a gente pensar, Deus está mandando esse trabalho, para que a gente aumente, para que a obra dele cresça e aumente. Os trabalhos são enviados para que o nome do Senhor seja glorificado e para que a igreja seja liberta do mundo. Segundo lugar, então, meus irmãos, como que Deus prepara? Primeiro, ele manda trabalho, né? Segundo, ele permite tribulação. Versículo 14, leia comigo o versículo 14. Diz assim, e foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam, por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então, o texto está mostrando que a situação foi aumentando, a pressão foi aumentando, a produção caiu. Certamente o povo estava mais cansado também, não é? E a gente vê dois níveis de liderança, a gente vê os superintendentes e vê os capatazes. Os superintendentes, eles cuidavam da administração de uma forma geral, enquanto que os capatazes lideravam, comandavam grupos de trabalhadores mais específicos, não é? E quando a gente percebe aqui que os trabalhadores começaram a ir atrás da palha, ou seja, o trabalho aumentou, ou buscando até mesmo o restolho, a produção certamente caiu. Então, os capatazes, o que aconteceu com eles? Foram açoitados, o texto diz isso. E o detalhe que Alan Cole nos diz é que os superintendentes eram egípcios e os capatazes eram israelitas. Foram açoitados. E começaram a sofrer na pele por causa da produção. Então, além de só o fato de colocar mais esforço para o povo realizar, veja que essa estratégia também fazia um conflito entre eles. Porque os líderes que eram israelitas estavam sofrendo na pele. Então, ele queria cobrar do outro seu irmão israelita, assim como Moisés viu os dois hebreus brigando lá, não é? Você percebe que há um conflito entre eles, entre os hebreus. E eles, então, ficam ali, não sabendo o que fazer, não é? E eles começavam, então, a ter essa tribulação.
não conseguiam cumprir as metas e sofriam na pele por isso. Muitas vezes, Deus permite a tribulação para que ela alcance o crente. Isso serve para uma preparação para a grande libertação. Matthew Henry diz assim: os israelitas deveriam se humilhar diante de Deus e tomarem para si a vergonha dos seus pecados. Mas, em vez disso, o que eles fizeram? Brigaram. Brigaram com aqueles que seriam os libertadores. Brigaram com eles. Então, algumas vezes, o crente, o israelita, a igreja, ela perde a noção do que Deus está fazendo. E ela cai, esmorece. E ela pensa que o Senhor, o que o Senhor quer de nós? Ele está nos deixando. Mas Matthew Henry nos chama a sermos fortes, entendermos o que está acontecendo, entendermos que o Senhor está usando isso para o fortalecimento. A tribulação que veio sobre os filhos de Israel era para fortalecê-los para a saída do Egito. E veja quando nós vamos em Pedro, 1 de Pedro 6,7, o apóstolo nos diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Percebe como Pedro coloca isso? Ele até fala, nisso exultais. Em que, Pedro? Em que você quer que a gente exulte, fique muito alegre? Em passar pelas provações, mesmo que por um breve período, para que isso confirme a vossa fé. E essa confirmação vai ser muito mais preciosa do que o ouro perecível. Olha que bênção. E ele fala, ele termina, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Jesus se revelou encarnado nesse mundo, na sua primeira vinda. Contudo, ele voltará e se mostrará de forma gloriosa no último dia. Então, hoje, meus irmãos, o crente deve ter e pode ter esperanças diante da tribulação. Romanos 12:12 diz assim, coloca o texto para a gente, vamos ler juntos esse texto. Romanos 12:12. Diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. É isso. Paulo também, então, coloca isso. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Cristo mesmo passou por várias tribulações, mas venceu todas as coisas. Salmo 71:20 diz assim: tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Falando sobre Jesus. Passou por grandes dificuldades, não é? A tribulação forte. Na verdade, ele foi até a morte, foi até a sepultura. Mas de lá do abismo, ele foi tirado para a honra e glória do Senhor e ressuscitou. Que bênção, meus irmãos. O próprio Jesus passou por tribulações e venceu tudo. A igreja passa muitas vezes por tribulações para que a obra do Senhor continue avançando. Veja esse texto, Atos 8:4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha o que diz Atos. Aqueles que foram dispersos. Dispersos por quê? Porque foram perseguidos. Estavam sendo perseguidos e eles, então, foram dispersos, fugindo da perseguição. E o que aconteceu? Em cada lugar que chegava, montava um ponto de pregação. E começava a falar a palavra de Deus. E a igreja cresceu, foi espalhada por causa da perseguição. E assim como Jesus sofreu, a igreja também sofre, mas a igreja vencerá, assim como Cristo venceu, assim como Cristo venceu. Então, nós passamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto que esse texto nos mostra. Como que Deus nos prepara, então, para a libertação? Ele permite tribulação. Ele envia trabalho.
E ele reafirma a sua promessa milagrosa que acontecerá no tempo certo. Então leia comigo o versículo 6, capítulo 6, versículo 1, mais uma vez. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Vendo então o cenário que se desenvolvia diante de si, e com o aperto do trabalho, com o açoite dos capatazes, com a reclamação deles, eles chegaram diante de Moisés e falaram: você é que é o culpado. Queriam colocar a culpa em alguém. Moisés faz o quê? Ele vai a Deus e ele coloca então o seu questionamento diante de Deus. Versículo 22, capítulo 5, diz assim, leia comigo. Então Moisés, tornando o seu Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Então, essa pergunta de Moisés. Moisés viu tudo no capítulo 3, Deus mostrou para ele tudo que faria. Deus falou com ele: olha, eu sou o que sou. Moisés, você vai ser usado, você vai ser o libertador. Moisés, eu vou fazer com que seja difícil. Deus não falou isso lá? Falou com ele. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Nem chegou ainda a endurecer muito, nós vamos ver mais para frente. Já era plano de Deus isso. Mas Moisés chega questionando a Deus: Deus, por que o Senhor está afligindo o povo? Por que o Senhor me enviou? Por que me enviaste? O Senhor responde a Moisés assim: agora, você vai ver a minha mão poderosa, a mão poderosa do Senhor. Agora, meus irmãos, Deus age no momento certo, da forma certa. Por mais que o homem tenha uma outra visão, e é assim, nós somos limitados, nós não conseguimos ver a plenitude de todas as coisas. Então, nós imaginamos, temos visões, uma visão, um plano, um desejo, não é? Que muitas vezes não é o plano do Senhor. E o nosso pode frustrar, mas o do Senhor não frustra. Os planos do Senhor nunca são frustrados. No momento certo, Ele faria. Deus mostraria grandes milagres na salvação deste povo. Mas para que houvesse os milagres, o que ia acontecer com o cenário? Ia ficar mais difícil. O cenário ia ficar mais difícil, mas seria por pouco tempo, pois Deus agiria. Deus se levantaria para tirar o seu povo escolhido das mãos do tirano do Egito. Moisés foi avisado disso, e todo o povo também. Foi assim a vinda de Jesus Cristo também. Como o nascimento milagroso do Filho de Deus encarnado. João 1 diz assim, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja como João traz isso para a gente, tão profundo. E quando a gente pensa nisso, porque nós tratamos isso, nós conhecemos a história, mas às vezes nós não paramos para entender que o Senhor Todo-Poderoso, Ele entrou na criação. Jesus se encarnou. Você já pensou parar? Já pensou assim, com esses detalhes? Se você é da área biológica, da biologia, por exemplo, como é que pode isso? O Deus Todo-Poderoso se encarnou, não é? Nasceu, mas Ele é eterno. Ele nasceu da Virgem Maria. O milagre do nascimento de Cristo, para que Ele passasse também por essas aflições e as tribulações na carne dele. Se nós temos momentos de sofrimento neste mundo, Jesus foi o primeiro a ter. E isso aconteceu no tempo exato. Quem sabe, o povo de Judá nem pensava, muitos deles nem esperavam mais Jesus. A promessa foi feita quando? Lá em Gênesis. Passou todo o Pentateuco, os livros históricos, os profetas. Tivemos o Egito e a servidão do Egito. Tivemos um momento que Deus ficou calado 300 anos, 400 anos. Tivemos a destruição de Jerusalém, reconstruiu. Tudo isso passou. Cadê o Messias?
Mas Paulo diz assim em Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo, o tempo certo, no tempo exato. Assim como Deus já deu sinais assim também, em outras situações, como Sara e Abraão, Gênesis 18:14, está escrito assim, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Lembra que eu falei lá de Abraão, né? E Abraão ficou esperando, porque Deus não tinha falado o tempo certo. Falou, Abraão, vai lá, eu vou te fazer uma grande nação. E ele ficou ali, anos, 25 anos, 24 anos. E agora chega o anjo e fala assim, no tempo certo, ano que vem, vocês terão um filho. Sara deu aquela risadinha, né? Por que você está rindo? Não acredita que Deus pode fazer qualquer coisa? Há algo difícil demais para Deus fazer? Pois daqui 1 ano eu voltarei e vocês terão um filho. Versículo 21, capítulo 21, versículo 2. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, a sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. E da mesma forma, meus irmãos, Jesus voltará no tempo certo, no momento exato, no momento estabelecido pelo Pai, para a sua glória, e de forma milagrosa também. O Senhor Jesus virá, e o texto bíblico diz que ele virá como relâmpago, sai do Oriente, se mostra no Ocidente. E o texto também diz que todos verão. E a gente fica pensando, mas como assim todos verão? A terra é redonda, como é que todos vão ver? E Jesus, como é que vai ser esse milagre? Será que ele vai fazer isso na velocidade da luz? Ou mais veloz que a luz, de forma que todo mundo veja ao mesmo tempo? Como é que vai ser esse milagre? Ou quem sabe ele vai usar uma tecnologia ainda maior que a nossa, onde todo mundo vai ver ao mesmo tempo, mas ele está em vários lugares. Como que será isso? Não sabemos. Mas o texto diz que o Senhor voltará, e voltará com muito poder e muita glória. O texto diz isso. E não fala assim, o texto de Mateus, ele dá essa ênfase, voltará com muita glória. Ah, meus irmãos, a obra do Senhor, ela é poderosa, ela é milagrosa, e ela é no tempo certo, no tempo que o Senhor já reservou para a honra e glória dEle. Concluindo então, caros irmãos, Deus prepara a igreja para a sua libertação final. Nós estamos aqui sendo preparados. O tema deste ano é santificação. O que significa santificação? É uma preparação. É depurando, é moldando. E às vezes põe no fogo, não põe? Quando vai depurar o ouro ali, às vezes não tem que pôr no fogo. Às vezes põe no fogo, aí a gente, Deus. Não, é só um pouquinho, Deus está nos preparando. Às vezes Ele nos dá o trabalho, olha, eu vou salvar, já salvei. Então você precisa fazer isso, anunciar o Evangelho, trabalhar na igreja, cuidar da sua família, orar, ler a Bíblia, tudo isso, Deus, sim, sim. E às vezes vem a tribulação que Deus permite, quando até que vem a ação poderosa de Deus, maravilhosa de Deus, mudando todas as coisas. Então, como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, viveremos confiando nessa promessa de libertação. Por mais que o cenário piore, nós devemos confiar no que o Senhor disse. Veja o comentário de Matthew Henry, ele fala assim, Deus pretendia a felicidade deles. Ele falou assim, eu o levarei para um povo, o meu povo particular, eu serei o seu Deus. E o comentarista continua, mais do que isso, não precisamos pedir, não é? Não podemos ter mais do que isso para sermos felizes. E ele pretendia fazer isso para a sua própria glória. Sabereis que eu sou o Senhor, para nos fazer felizes e para glorificar o seu nome. Ei, pastor Marcelo veio lá de Curitiba correndo, chegou a tempo de entregar o microfone. Bênção de Deus. Comentarista, então, ele diz assim, que ao ceder o descontentamento e a inquietação, veja o que ele diz, nós somos privados do conforto que temos de confiar na palavra de Deus.
de confiar na sua providência, de confiar que Ele vai fazer todas as coisas. Então, meus irmãos, viveremos confiando na promessa de libertação, viveremos confiando que o Senhor está conosco todos os dias, Ele disse isso, que o Senhor voltará para nos dar a vida eterna, Ele disse isso, que Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima, Ele disse isso, e que o Senhor vai fazer tudo novo, Ele disse isso, novos céus e nova terra. Devemos confiar na palavra do Senhor, nas promessas de libertação. Como viveremos, meus irmãos? Segundo lugar, viveremos firmes nas tribulações, sem esmorecer. Uma vez eu estava quando eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, e eu fui a um lugar, a uma outra cidade, ajudar o gerente daquela unidade. Eu era também um gerente de outra unidade. Ele fui lá para ajudar porque estava com muita dificuldade. E aí eu conversei com ele, e aí, como é que está? Tem isso, tem aquilo, tem... E você percebi que a situação estava realmente ruim. E aí eu falei com ele algumas coisas, e ele falou assim, não, eu vou resolver a situação, eu vou ficar até o final. Ele falou assim, meu peito é de aço, eu vou morrer com peito de aço. Não é? E aquela frase me marcou bastante, porque ele estava vendo tudo falhando ao redor dele, mas ele se mostrou forte. O crente não tem peito de aço, você tem? Mas o crente tem o cinto da verdade. O crente tem a couraça da justiça. O crente tem os calçados do evangelho da paz. O crente tem o escudo da fé. O crente tem o capacete da salvação. O crente tem a espada do Espírito. O que mais precisamos? Para seguir em frente e perseverar na tribulação que nos cerca, porque a vitória está chegando para a honra e glória do Senhor. Como viveremos em terceiro lugar, meus irmãos? Orando e recorrendo ao Senhor. Moisés fez isso, correu para Deus. Por mais que ele tenha questionado algumas coisas ao Senhor, mas o que ele fez? Correu para o Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Busco a tua face. Matthew Henry diz que quando nos encontramos a qualquer momento perplexos no caminho de nosso dever, devemos ir a Deus e abrir o nosso caso diante dele por fervorosa oração. E Efésios 6,18, terminando aqueles itens que eu te falei, que nós mencionamos, fala assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe, porque Ele vai nos dar a vitória. Sejam quais forem os problemas, sejam pessoais, sejam da nação, sejam da família, da igreja, o Senhor vai fazer isso. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Portanto, confiemos nas promessas do Senhor, fiquemos firmes e perseverantes no momento em que vivermos, em todos os momentos em que vivemos, e levemos a nossa petição diante do Senhor com súplicas, e que Deus nos abençoe grandemente.